você está saindo de um projeto da chapa do Dr. Alexandre de Sá Domingues, né? Você encabeçando essa chapa, os projetos são projetos seus, são projetos novos, ou você pretende dar continuidade tão somente nos projetos da chapa do Dr. Alexandre de Sá? Veja, eu não encaro simplesmente como os projetos do Dr. Alexandre de Sá, porque eu participei do processo. Sim. Fiquei 2 anos à frente, quase 2 anos, na diretoria adjunta, e ali empreguei o meu DNA sobre aqueles projetos que lá estavam. Não, nas prerrogativas, né? Mas eu digo no contexto geral. No contexto geral. Porque quando eu fui convidado a participar da diretoria adjunta, eu participei de deliberações com relação aos projetos, aqueles que estavam em andamentos, outros que não estavam em andamento, que passaram a andar, e ali eu colocava o Alexandre, muitas vezes me falava o meu conselheiro, mas não, nada disso, eu estou lá, estou participando. Mas assim, eu tenho uma coisa minha, porque eu fui criado num ambiente onde havia a maioria de mulheres, então eram tias, sobrinhas, primas, irmãs, só era eu e meu pai sempre trabalhando distante e eu ali. E isso me fez vivenciar algumas coisas que eu entendo que foi um diferencial na minha vida, né? Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande com relação ao que é correto para todos, então, ou seja, a divisão de tarefas. E eu tenho como, nominei como apoio incondicional à mulher advogada, um compromisso, Márcia, de colocar à frente das comissões 50% das comissões, ou mais, se for o caso, de mulheres. Porque eu tenho essa experiência, eu tenho essa vivência, e eu vejo pela minha esposa, eu vejo pela minha mãe, eu vejo pela minha irmã. Mulher à frente dos projetos, o negócio anda. Tem hoje, nós, na verdade, somos um grupo, né? Então eu estou encabeçando a chapa, entretanto a chapa é acompanhada por uma mulher maravilhosa, a doutora Ivani Tavares, pela Ana Paula, que apesar de nós não termos trabalhado durante os 3 anos, ela veio entrar da ordem através da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Então ela tinha uma demanda, ela veio, eu a convidei para participar, ela veio, optou por participar com a doutora Ivani e seguiu com a doutora Ivani. E temos ainda o doutor Rodrigo Prats e temos também o doutor Abner. E todos nós, quando eu trouxe a ideia, todos acampamos essa ideia de colocar essa condição, porque a gente fala muito em mérito, em ser beneficiado por trabalho, tal, mas se você não tiver uma oportunidade, não vai ter mérito. Ninguém vai chegar em lugar nenhum. Mostrar o seu trabalho. Não vai. E assim, a ideia é justamente essa. Eu tive uma oportunidade. Eu estava ali, fazendo o meu trabalho, né, e alguém viu que tinha condições de me colocar numa posição. Eu poderia estar fazendo o meu trabalho até hoje, obtendo êxito no meu escritório, como a gente tem êxito, mas segundo o doutor Alexandre, que fica aqui um grande abraço, doutor Alexandre, nas suas orações, ele pediu a Deus que indicasse alguém para seguir na Comissão de Direitos e Prerrogativas. E o meu nome surgiu. Então, essa oportunidade é uma oportunidade que é tudo na vida da gente, né? Então, esse compromisso com as mulheres é incondicional, doutora Márcia, você pode me cobrar, caso eu venha a ser eleito. É isso aí. Mulher tem que estar à frente, mulher tem que estar onde ela quer, né? Não pode ser diferente. Me diz uma coisa, como que você enxerga, porque eu fiz a entrevista com outro candidato na semana passada e ele falou do caso da 8ª Vara, que ele iniciou junto com, acho que na época do Dr. Fábio, e que na sequência foi a juíza foi afastada. Sim. Já na gestão de agora, do Dr. Alexandre de Sá. Sim. Quando eu digo Alexandre de Sá é porque ele é o presidente, mas a gente sabe que é toda a chapa, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, aliás, queria deixar aqui também um abraço a todos os componentes da chapa, Dr. Flávio Chopin, doutora Paula, doutor Parra, doutora Vianney Principato, e doutora Alexandre. Sim, sim. Paula e Vianney são mulheres que na época, quando encabeçaram, todo mundo falava assim, nossa, mas ainda bem que tem 2 mulheres, porque todo lugar colocam só homem e tal, e isso foi muito importante.
E aí ele falou sobre a 8ª vara e tal. Como que você enxerga isso? Você acha que a gente tem que deixar um legado? Porque veja, doutor Alexandre de Sá está saindo, você ou a outra chapa vão entrar e vão ter que dar andamento no que já está, não é isso? Então como que você enxerga isso? Tem que ter pós-eleição essa união, acabou a eleição, começa-se tudo de novo e é tudo pela advocacia? Como que você vê esse negócio da 8ª vara então, em especial? Tudo é parte de um contexto geral. Não é? Então o doutor Fábio de Souza, na ocasião, capitaneou a primeira representação, que aliás, diga-se de passagem, excelente, porque eu tomei conhecimento dela e estudamos a representação também. Então, pelo que ele disse que ele que encabeçou na chapa das prerrogativas. Então, sim. Né, na comissão das prerrogativas. Exato. Então, junto com o Dr. Fábio. Exato. Aí, o que ocorreu? Ela ficou afastada durante um período, né? Teve lá um descumprimento por parte dela de um acórdão do tribunal. Certo. E, por determinação do desembargador relator da ocasião, que ocorreu o afastamento. E ela respondeu o processo administrativo e foi arquivada. Arquivou? Não só um, ela não teve. Ela teve 35, 36 processos administrativos arquivados liminarmente. E quando nós assumimos, a primeira coisa que o doutor Alexandre me falou, olha, nós vamos encontrar um problema pela frente e esse problema vai ter que ser administrado. Que era o caso da juíza da 8ª Vara Civil. E, notadamente, nós tomamos ciência, agimos, conversamos com a magistrada, colocamos situações para que ela pudesse dizer se o Tribunal de Justiça, se podíamos de alguma forma colaborar, oficiar o Tribunal de Justiça, pedir funcionário, tá tudo bem, tá tudo certo, e continuou fazendo as mesmas coisas. Então, ela não atendia advogados, quando atendia advogados ela acabava tratando-os rispidamente e desencadeava processo. Então, enfim, teve caso de advogado que, em função da ação dela, de bate-boca com ela, acabou respondendo o inquérito policial, né? Enfim. E aí nós passamos a ter uma ação, né? Ou seja... mais uma, efetiva. Né? Eu mesmo tive uma ocasião, foram 2 ocasiões, os advogados queriam despachar, ela não estava lá. Era medida urgente, eu constatei a medida urgente, eu tomei a iniciativa de procurar algum juiz para que pudesse despachar a medida urgente. Não tinha ninguém, não estava ninguém autorizado, eu procurei a diretora do cartório falou que não podia fazer nada, e eu pedi uma certidão, ela disse que não daria, eu fui procurar o diretor do fórum, na ocasião. Procurei o diretor do fórum falou que não poderia fazer nada, eu exigi dele que essa certidão fosse expedida. E essa certidão foi expedida. Então, constatamos, através de uma certidão, que a magistrada não estaria lá. E aí veio a resposta dela, na segunda ocasião, da mesma forma, que ela estava fazendo home office. Veja, não há previsão legal para um home office, para o juiz de primeira instância. E aí, ficamos analisando os expedientes internos, então havia expedientes internos lá dentro, outros vieram surgindo, capitaneamos tudo, juntamos tudo e formalizamos uma representação junto ao Tribunal de Justiça. Mais uma. Pedimos afastamento liminar, foi negado, entretanto, no despacho do desembargador, que hoje é o presidente do tribunal, à época ele era o presidente da corregedoria, ele determinou uma correição extraordinária, o que foi suficiente para que ela fosse afastada e nunca mais voltasse para Guarulhos, porque a violação dos direitos das prerrogativas foi a pontinha do iceberg, né? E agora outras coisas foram detectadas lá, então números catastróficos, então péssimos para o jurisdicionado, e ela prestava um desserviço. Isso dito até no acórdão, que no final das contas acabou removendo a juíza compulsoriamente da comarca. Isso é importante. Então, ou seja, tem que ser assim, vamos ter que ir acompanhando coisas que às vezes ficaram para uma próxima gestão, tem que ser feito. O trabalho é constante, Márcia. O trabalho é constante. Continua. Assim foi feito durante todos os períodos, todos os anos, 3 anos, à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Agora, me diz uma coisa, que é o que todo mundo fala, né? Eu vejo que todo mundo fala, tudo que se fala em eleição, todas as pessoas caem exatamente nisso. O que você pretende fazer para unir verdadeiramente a classe? Unir, que eu digo, é assim, unir as pessoas que vão te ajudar,
as pessoas que vão ajudar a outra chapa, porque acabou a campanha, todo mundo volta a ser advogado, certo? Sim. O que você vai fazer para unir a advocacia? Eu vou aplicar a mesma coisa que eu aplico na Comissão de Direitos e Prerrogativas. E isso, a Comissão de Direitos e Prerrogativas, juntamente com outras frentes, porque veja, Márcia, eu estou hoje como cabeça de chapa, mas eu tenho mais 4 colegas que estão comigo, que desempenharam frentes às suas comissões. Ou seja, todos que estamos hoje compondo a chapa, trabalhamos efetivamente e trouxemos resultados que nos destacou. Não é? Poderiam ser outros, porque havia outros membros de outras comissões, entretanto, alguns devem ser escolhidos. Acabamos nós sendo escolhidos através de um diálogo interno, diversos debates, várias conversas, e acabamos. Então, o que a gente aplica nessa gestão? O diálogo. Certo, diálogo. Diálogo. Legal. Isso é o ponto principal do que a gente visa colocar sempre. Posso te dar um exemplo. Eu vou sempre trazer os exemplos com mais ênfase para a Comissão de Direitos e Prerrogativas, porque é onde eu efetivamente atuo. Muitas vezes não é nem caso de prerrogativas, mas a gente está atuando e está detectando que há falha do Estado em ações. O juizado, o INSS saiu ali da Humberto de Alencar Castelo Branco e foi lá para a Rua Brasileira. Chegou lá, não tinha pavimentação adequada, não tinha faixa de pedestre, não tinha nada. E ali é uma saída de rodovia. Nós detectamos isso. Isso não seria efetivamente algo para as prerrogativas. Mas nas ações que a gente teve fazendo por lá, detectamos isso. Então, eu tomei a iniciativa de expedir um ofício para a prefeitura e solicitar providências. E fui atrás daquele secretário que cuidava do trânsito e expliquei a situação. E ele resolveu. Ele, na verdade, assim, não está do jeito que deve estar, né? Inclusive